Oi pessoal e bem-vindos ao Fat Goldfish. No meu último vídeo eu mostrei pra vocês os meus Bristol Shibunkis que eu adquiri na Star Fisheries. E eu me lembro que quando eu tava na Star Fisheries escolhendo esses peixes, eu selecionei aqueles peixes que eu queria, mas na hora que vem o vendedor da loja vai coletar aqueles peixes, eu acho que isso acontece com muita gente, os peixes eles se misturam lá entre os outros peixes e depois fica muito difícil de encontrar realmente aqueles peixes que você tinha selecionado. Mas assim, 3 deles eu tinha certeza que eu peguei exatamente o que eu tinha selecionado antes. Mas o quarto eu fiquei em dúvida. E como eu estava em dúvida e o vendedor estava lá do meu lado, eu acabei pegando um que eu achei mais gordinho do que os outros. Na realidade era um peixinho muito bonito, com um padrão muito bacana, e ele ainda era um pouquinho mais fortinho do que os outros. Eu falei, beleza, me dá esse peixinho aí. Eu trouxe esse peixinho para casa, obviamente eu fiz quarentena, assim como eu faço com todos os peixes novos que vêm aqui para minha casa. Não só eu faço quarentena, como para aquelas pessoas que estão fazendo quarentena nos seus peixes, lembre-se que balde, sifão, essas coisas, tudo que você usa para esse aquário de quarentena tem que ser específico para esse aquário de quarentena, para que não haja contaminação cruzada entre os tanques que você tem na sua casa. Então não só você tem que fazer quarentena do seu peixe, mas nunca esqueça desse detalhe, todo o equipamento que você usa para limpar o aquário de quarentena e fazer as TPAs tem que ser um equipamento exclusivo, senão você pode ter uma contaminação cruzada. Essas precauções que a gente toma são muito importantes para que a gente evite que esse hobby tão prazeroso que é o aquarismo se transforme num pesadelo. E eu sei que isso acontece com muita gente e é muito chato quando você tem peixes doentes ou você traz um peixe doente para sua casa e esse peixe doente contamina todos os outros peixes que estão nos seus outros aquários. E eu conheço gente que simplesmente desistiu do hobby, desistiu do aquarismo porque cansou de ver peixe doente, cansou de perder peixe, coisas assim. Então, eu, por exemplo, eu não só faço quarentena desses peixes, como eu faço medicação preventiva na água que estão esses peixes. Sim, eu sei que existem escolas diferentes de aquarismo, eu sei que tem pessoas que não fazem essa medicação preventiva, mas eu faço justamente porque eu já tive experiências muito ruins com essa contaminação e eu perdi muito peixe por causa disso. Até no ano passado mesmo, para vocês que acompanham meu canal, eu tive um surto de ictio que infelizmente conseguiu sair da minha quarentena, contaminou um outro tanque e foi contaminando tanque por tanque. No final das contas eu perdi muito peixe bacana, muito peixe que eu estava preparando para se reproduzir esse ano, e eu tinha já um protocolo de quarentena. Depois que isso aconteceu, eu mudei meu protocolo de quarentena e deixei ele muito mais rígido do que ele era antes, justamente por causa disso. Então, de verdade, pessoal, se você comprar um peixinho novo, não coloque esse peixe misturado com os outros peixes do seu aquário. Tem muita coisa que esse peixe pode estar transportando, além dele, que você não tem a mínima ideia de que está ali. Então faça quarentena. Toda vez que eu tenho peixes de quarentena especialmente, eu fico vindo aqui na minha sala de aquário, sempre que eu posso, pelo menos, sempre que o trabalho permite, e eu dou uma olhada nos peixes para ver como é que eles estão, se eles não estão apresentando nenhum sinal por contaminação, por algum parasita, alguma coisa do gênero. E eu percebi no terceiro dia que o peixinho que eu tinha pego, que era aquele mais gordinho, um dos lados do corpo dele estava mais inchado do que o outro e as escamas naquele lado começaram a se abrir. O que pode ser um sinal de hidropsia, e eu percebi isso logo no começo. Então a primeira coisa que eu fiz foi pegar esse peixinho do aquário de quarentena e transferir ele para um aquário hospital para ele ser tratado individualmente. Antes mesmo de começar a falar sobre qual foi o tratamento que eu iniciei para aquele carinha ali que eu deixei no aquário hospital, eu vou explicar para vocês agora um pouquinho do que é essa tal dessa benedita dessa hidropsia. Bom, a hidropsia ela não é uma doença propriamente dita, a hidropsia ela é um conjunto de sintomas. Isso é, alguma coisa está impedindo o funcionamento normal do mecanismo de retenção e liberação de fluidos do peixe. Normalmente isso acontece porque o peixe está com um problema renal qualquer. Pessoal, só para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre o que é essa regulação osmótica do peixe, lembra que o peixe, para que o organismo dele funcione da maneira correta, ele tem que ter uma certa quantidade de sal para funcionar da maneira correta. Então isso quer dizer, o peixe, as células do peixe, ela possui uma concentração de sal que é muito maior do que a concentração de sal da água que está ao redor dele. Eu estou falando sobre os peixes de água doce.
Então, assim, como a concentração de sal dele é muito maior do que a concentração de sal do meio ambiente dele, existe uma tendência de que o peixe ele libere esse sal para o meio ambiente e absorva muito líquido. Então, isso para o peixe funcionar da maneira correta e para que ele mantenha sempre essa quantidade de sal necessária, não só ele precisa de células especiais nas brânquias do peixe, nas guelras do peixe, que vão absorver o sal da água que está ao redor dele, como ele tem que ter rins muito eficientes para fazer toda essa liberação de líquido que ele está absorvendo e para absorver também esse sal para que ele não seja desperdiçado na urina do peixe. Então, quando você percebe que o peixe está apresentando esses sintomas de hidropsia e que as escamas dele já estão saltadas, o peixe está com um aspecto muito inchado, às vezes até os olhos do peixe ficam saltados, porque ele já está num estado que vai ser muito difícil de recuperar. E afinal de contas, por que os peixes desenvolvem esses sintomas de dropsy? O que está acontecendo que prejudicou o rim desse peixe? Bom, na realidade, a partir daí existe várias coisas que podem ter causado dropsy no seu peixe. A mais comum é a dropsy bacteriana. Isso às vezes alguma coisa, por exemplo, má qualidade de água, mudança súbita de temperatura, o peixe está sendo subjugado por outros peixes dentro do aquário, alguma coisa está incomodando aquele peixe. Existem vários fatores que vão fazer o sistema imunológico do peixe cair e, consequentemente, às vezes se ele tiver com uma contaminação bacteriana qualquer, isso pode se agravar. Então é importante que quando você perceba a princípio que o peixe está apresentando esses sinais, você inicie imediatamente um tratamento com algum antibiótico próprio para peixe, que seja muito bom contra bactérias internas. Eu moro aqui na Inglaterra, mas eu não sei quais são os medicamentos que existem no Brasil, mas se vocês, na loja de aquário de vocês, com certeza os vendedores da loja, pelo menos eu espero, possam auxiliar vocês na escolha do medicamento correto, mas vocês precisam iniciar o tratamento urgente com algum bactericida para tentar conter essa infecção que está nos rins do peixe antes que seja tarde demais. O segundo tipo de dropsy que existe é uma dropsy parasítica, que pode ser causada assim, por protozoários, por metazoários, por vírus. Existe um vírus também que pode atacar o rim desse peixe. E infelizmente nesses casos de dropsia parasital, pelo que eu sei, pelo que eu estudei, não existe nenhum tratamento específico, principalmente se for viral, o que estiver atacando os rins do seu peixe. Então, infelizmente, não tem muito que você pode fazer. O outro tipo de hidropsia é a hidropsia cística, isso existiu a formação de cistos dentro do rim desse peixe. E isso também, pessoal, não tem cura. É por isso que, infelizmente, é muito triste quando você percebe que aquele peixe está apresentando sinais severos de hidropsia, porque, infelizmente, normalmente é irreversível. Existem coisas que nós podemos fazer para aliviar a dor desse peixe ou os sintomas desse peixe. Por exemplo, quando você coloca sal Epsom na água, o sulfato de magnésio, esse sulfato de magnésio vai ajudar na liberação desses líquidos que estão retidos dentro do peixe, e o peixe ele vai ficar nessa solução pelo tempo que for necessário. Essa solução de sulfato de magnésio vai ajudar o peixe a expelir essa quantidade de líquidos que está retido dentro dele. Isso vai dar um pouco mais de conforto para esse peixe, mas isso não vai curar o peixe. Embora esses sintomas dele possam diminuir em virtude da utilização do sulfato de magnésio, isso não está curando o peixe, está só aliviando um pouco os sintomas dele. A única coisa que você pode fazer, pelo menos é a única coisa que eu sei, que eu utilizo, é fazer o tratamento com antibiótico para a bactéria o mais cedo possível, justamente porque se for mesmo a hidropsia bacteriana e você pegou logo no começo, você às vezes tem alguma chance de salvar esse órgão do animal que foi danificado. Então, logo que eu percebi esses sintomas de hidropsia nesse peixinho, eu coloquei ele no aquário hospital separado dos outros peixes, eu adicionei sulfato de magnésio e eu coloquei também um antibacteriano próprio para peixes dentro desse aquário. E eu comecei a tratar o peixe dessa maneira. Depois de uma semana tratando o peixe dessa maneira, ele incrivelmente começou a apresentar melhora
nos sinais dele de dropsy. Não sei se em virtude da utilização do sal Epsom, isso quer dizer, como eu já mencionei antes, apenas os sintomas da dropsy estavam diminuindo, mas às vezes o órgão dele já estava comprometido, então você tem sempre que ficar de olho. Ou simplesmente o tratamento que eu estava utilizando antes, antibactericida, realmente estava diminuindo a infecção desse órgão no peixe e eu salvei esse peixe a tempo de alguma coisa irreversível acontecer com ele. Quando foi no sábado de manhã, eu percebi que ele estava menos inchado, ele estava com um aspecto melhor, as escamas dele não estavam tão ouriçadas assim, não estavam tão abertas, estavam voltando à posição delas. E eu encarei isso como um sinal positivo muito bom. Falei, poxa, quem sabe eu iniciei o tratamento desse peixe a tempo, às vezes era uma infecção bacteriana mesmo, e eu consegui salvar o órgão dele antes que fosse irreversível o tratamento. Poxa, que bacana. Fui trabalhar no dia, à tarde, trabalhei até tarde da noite. Quando eu acordei no meu domingo, um pouco mais tarde do que eu costumo fazer, eu vim aqui para a minha sala dos peixes, primeira coisa que eu faço, e eu olhei para o aquário que fica esse carinha aqui do meu lado e, putz, cadê o peixe? Pulou do aquário. Primeiro king que eu tive na minha vida que pulou de dentro do aquário. Eu acho que como o aquário estava muito cheio, com o filtro esponja do lado, ele chegou próximo ao filtro esponja e as bolhas ajudaram a impulsionar ele, pulou desse aquário. De uma maneira ou outra, o peixe não estava no aquário, estava do lado, estirado do lado no chão, em cima do carpete, do lado do aquário. Falei, poxa vida, depois de todo o sofrimento que esse carinha teve, depois de todo o trabalho que eu tive, isso, aquilo, outro, mas fazer o que, né? Morreu. Levei ele, ia jogar ele na privada para dispensar o peixe. Quando eu olho, o peixe estava mexendo a boca bem devagarzinho. Falei, nossa, será que esse peixe está vivo ainda? Voltei correndo para dentro do aquário, coloquei o peixinho dentro do aquário com as brânquias dele, com a boca dele próximo ao aerador mesmo, e fiquei com esse peixe massageando ele, deixando ele no aerador por uns 40 minutos, sem brincadeira. Foi uns 40 minutos que eu fiquei tentando salvar a vida desse peixe. E esse peixe voltou dos mundos dos mortos, assim, inacreditável. Eu não sei quanto tempo esse peixe estava lá, eu sei que valeu a pena quando eu percebi. Não desistam dos seus peixes, sempre tentem fazer alguma coisa para salvar a vida do seu bicho. Fui lá, fiquei massageando e ele voltou dos mundos dos mortos. Esse peixe não estava muito legal, obviamente, as nadadeiras dele estavam bem danificadas e coisas do gênero, mas está aqui. Até agora esse peixe está aqui do meu lado, vivão. Obviamente ele não está muito bem, mas os sintomas de dropsy que esse peixe tinha regrediram todos depois desse tratamento. Ele agora está bem machucado porque depois de tudo isso que aconteceu com ele, depois da dropsy, depois da queda, depois de ser ressuscitado do mundo aí dos mortos, ele acabou desenvolvendo fungo, né? Porque as escamas dele, o muco que protegia também as escamas dele, depois de ele ter ficado um tempo fora da água, prejudicou também isso, ele acabou pegando fungo. Estou tratando ele com um antifungo agora também, mas ele tá bem, tá vivo e eu acho que ele vai se desenvolver, vai vingar. Ele é um sobrevivente aí, eu tô torcendo por esse peixinho. Mas pessoal, voltando a falar sobre dropsy, desculpa aí ter interrompido aí por causa da história desse meu peixinho. Infelizmente, quando o peixe ele já apresenta sintomas de dropsia, isso é, esse aspecto volumoso, com as escamas ouriçadas, com as escamas do peixe aberta, é muito difícil. Eu vou dizer assim para vocês com a maior confiança que eu tenho, que mais de 90% das vezes que você identifica esse problema no peixe, ele já está no estado irreversível. Não tem mais nada o que você possa fazer para salvar esse peixe. O que eu recomendo é que você inicie o tratamento da maneira que eu iniciei, isola o peixe, sulfato de magnésio, antibiótico de largo espectro de ação, para ver se você consegue salvar esse peixe de alguma maneira. Se depois que você iniciou esse tratamento, depois de uma semana, no máximo 10 dias, você percebe que não só o problema, os sintomas eles não diminuíram, e às vezes o problema do peixe está até progredindo, a melhor coisa que você pode fazer é sinceramente a eutanásia do animal, porque não existe mais nada que você possa fazer, e manter ele ali simplesmente vai aumentar o sofrimento dele. Existem, como eu falei, escolas diferentes, pessoas que pensam da maneira diferente. Tem gente que prefere deixar o peixe ali e o peixe vai sofrendo ali até o último dia de vida dele, porque sinceramente não tem muito que você possa fazer. O peixe ele só vai piorar a partir desse momento, e o que eu sugiro, como eu já disse antes, é que você faça eutanásia.
Caso você tenha que fazer eutanásia de um peixe, o que você pode fazer para fazer essa eutanásia do modo mais humano possível? Eu já falei antes que às vezes quando eu faço descarte de alevinos, eu utilizo água e gelo, água muito gelada, um choque térmico muito grande, mata esses alevinos muito rápidos, mas isso não acontece com peixes maiores. Então a melhor maneira de você fazer isso é utilizando um produto chamado óleo de cravo. Esse óleo de cravo, às vezes você encontra em perfumarias, em farmácias. Tem gente que utiliza esse óleo de cravo, tá com muita dor de dente, às vezes a pessoa pinga umas gotinhas de óleo de cravo em cima. Eu ouvi dizer que tem óleo de cravo agora que é vendido na seção até de esmalte, porque as mulheres passam nas unhas esse óleo de cravo para fortalecer as unhas ou alguma coisa assim. Então não é algo difícil de se encontrar. Esse óleo de cravo, como ele é um anestético natural, e quando você dá uma overdose desse anestético, o peixe ele vai morrer devido a isso. Então, quando você utiliza numa proporção mais ou menos de 3 ml de óleo de cravo por litro de água, mexe muito bem, porque o óleo ele é muito denso, mexe muito bem, e coloca o peixe dentro dessa solução. A primeira coisa que esse óleo de cravo vai fazer é adormecer o peixe, porque é um anestético. E depois de um tempo o peixe vai perder esse movimento de respiração dele. Depois que o peixe cessar completamente esse movimento de respiração dele, espera aí uns 20 minutos desde que você viu o último movimento do peixe para considerar esse peixe em óbito, morto assim completamente. Caso o peixe ele esteja demorando mais para entrar em óbito com essa solução que você der, coloca mais uma gotinha de óleo de cravo e vai aumentando a proporção de óleo de cravo até que você perceba que o peixe parou de respirar. Essa é a maneira que eu conheço mais humana de você dispensar um pet fish, porque a gente está falando, pessoal, de um pet fish. Não é quando você vai num pesqueiro, você está lá pescando e você joga o peixe num balde de lado, corta a cabeça do peixe fora. Quando você está falando de um peixe de aquário, é como se você estivesse falando de um animal de estimação, porque é um animal de estimação e a gente se apega àqueles bichos que a gente está cuidando. E simplesmente não pega seu peixe que está com um problema desse qualquer e simplesmente vivo mesmo, joga esse peixe na privada, dá descarga nesse peixe ou solta esse peixe num lago qualquer aí para dispensar o problema assim da maneira mais rápida. Procura de uma maneira mais humana, como essa do óleo de cravo, que não é caro, você acha fácil nas farmácias, fazer a eutanásia da maneira correta para esse animal que está sob sua responsabilidade. Nunca esqueça disso, toda vez que você vai na loja de aquários e você compra um peixe ou você compra um animal de estimação qualquer e aquele animal passa a ser sua responsabilidade, você tem que fazer de tudo que você puder para você criar aquele animal da maneira mais humana possível. Então é por isso que eu sugiro para vocês utilizar o óleo de cravo, porque é a maneira mais humana que eu encontrei ou que outras pessoas recomendam para que você possa fazer a eutanásia desse peixe. E o que a gente pode fazer para prevenir para que os nossos peixes não venham a desenvolver problemas como esse de hidropsia? Mantenha a água dos seus aquários limpa, evita flutuações de parâmetro de água no seu aquário, evita grandes flutuações de temperatura dentro do seu aquário, mantenha uma limpeza regular, mantenha um padrão de troca de água, de manutenção dos seus filtros, de tudo. É importante que eles tenham excelente qualidade de água. Tem gente, por exemplo, que cria quinhos aí em aquários super populosos, com um número muito grande de peixes para aquela litragem de água. Esses peixes eles estão o tempo todo tendo pico de amônia, tendo um pico de nitratos, picos de nitritos. Então isso não é bom para a saúde do peixe, isso vai diminuir o sistema imunológico no peixe, isso é a capacidade que o peixe tem de combater doença, de combater alguma infecção. Então às vezes uma infecção pequena, um problema pequeno, eles transformam num problema grande muito rápido. E trabalhando em conjunto com essa qualidade boa de água que vocês têm que manter no aquário de vocês, vocês têm que dar para esses peixes uma boa e variada alimentação. Isso é, tenta comprar a melhor ração que você conseguir para esses peixes. Sempre que puder, inclui aí vegetais para esses peixes, como eu já mostrei em alguns vídeos meus, especificamente sobre alimentação de quinhos. Inclui alimento vivo, artêmia, bloodworms, essas coisas, todo esse cardápio variado sempre vai ser bom para o peixe, vai fortalecer esse sistema imunológico do peixe, o peixe vai crescer grande e saudável. Mas, infelizmente, nesse hobby que a gente está no aquarismo, eu acho que em qualquer outro hobby, nem tudo são flores. E, infelizmente, você está sempre trombando com algum obstáculo que vai
tornar seu hobby assim um pouco mais complicado em algumas ocasiões. Mas pessoal, não desista, mantenha sempre um padrão, faça sempre quarentena, mantenha a qualidade de água boa e com certeza vocês vão ter peixes felizes e saudáveis. E se você está assistindo esse vídeo justamente porque um peixe seu está apresentando esses sinais de hidropsia, eu sinto muito, por mais que eu esteja falando nesse vídeo sobre hidropsia e eu pareça aí um grande especialista, e embora para mim pareça clichê dizer isso, porque é óbvio, eu não sou veterinário, mas eu já tive experiência com peixes com dropsy, com hidropsia anteriormente, e eu perdi 100% dos peixes meus que tiveram dropsy. Então assim, é realmente muito difícil de tratar, porém não desista do seu peixe, assim como eu não desisti desse carinha. Eu tratei ele por enquanto ele tá ali, vivo, tá bem, e os sintomas de dropsy dele diminuíram bastante. Ele tá bem abalado, acho que mais por causa do pulo que ele deu do que pela dropsy assim de uma maneira geral. Mas para aquelas pessoas que não sabem também, às vezes eu faço um update rápido sobre meus peixes ou algum vídeo rápido assim, eu sempre posto isso no Facebook ou no WhatsApp do Fat Goldfish. Então se você ainda não é inscrito no Facebook do Fat Goldfish, às vezes eu posto algumas coisas assim. Então se vocês têm interesse de acompanhar como é que tá o desenvolvimento desse carinha aqui, se ele tá melhorando, se ele não tá melhorando, provavelmente durante os próximos dias aí eu vou mostrar pra vocês como é que ele tá, e se infelizmente eu tiver que fazer eutanásia desse animal, eu vou mostrar pra vocês também todo esse processo. Embora eu já tenha comentado antes, nada como a pessoa ver como é que se faz para fazer da maneira correta. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça que eu não sou veterinário. Se você está com peixe com hidropsia, procure outras fontes de informação também. Não tenha tudo que eu digo por certo, por 100%. Assim como você, eu sou uma pessoa que simplesmente eu leio muito, eu vou coletando informação aqui, às vezes você tem uma experiência aqui, você tem outra experiência ali, e aí eu somo esse conhecimento e eu passo isso que eu sei para vocês. Mas como eu não sou um especialista na questão, eu não posso fazer assim um vídeo garantindo que todas as informações que eu estou passando para vocês são as melhores informações que vocês podem ter a respeito do tema que eu estou tratando. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, dá aí o seu curtir, inscreva-se no meu canal e até a próxima semana.